Minha esposa ficou viciada no TikTok e me disse que desperdiçou a vida dela comigo, jogando água fervente em mim quando a confrontei. Mas, embora eu tenha duvidado da justiça, ela finalmente apareceu. Tenho 42 anos e minha esposa tem 41. Estamos casados há 18 anos, e a vida de casados, na maior parte do tempo, tinha sido boa, até este momento. Compartilhávamos o mesmo estilo de vida, éramos ativos, gostávamos de caminhar ao ar livre, viajávamos quando podíamos, íamos juntos à academia e realmente nos divertíamos fazendo essas coisas. Nossa filha agora tem 19 anos e foi para a universidade no ano passado. A vida se ajustou um pouco sem ela em casa, mas estávamos lidando bem com isso. Isso foi até ela voltar das férias. Ficou cerca de 3 meses. Durante esse tempo, ela e minha esposa ficaram muito grudadas no TikTok. No começo achei que não era grande coisa, elas simplesmente riam dos vídeos juntas, faziam pequenas coreografias na cozinha e passavam tempo juntas. Até cheguei a gravar alguns dos vídeos de moda delas. Era algo leve e divertido. Mas, assim que minha filha voltou para a universidade, o aplicativo não foi com ela. No início, minha esposa ficava um pouco mais tempo do que o habitual na cama talvez, mencionando alguma tendência de maquiagem ou truque de limpeza que viu, nada importante. Mas, com o tempo, começou a ficar acordada cada vez mais tarde, colada à tela. Eu acordava às 2 da manhã e a luz azul ainda brilhava no rosto dela. Começou a faltar as nossas sessões na academia, as nossas caminhadas de fim de semana. Dizia que estava muito cansada, ou que precisava fazer edições. Deixei passar como uma fase, talvez ela estivesse se ajustando à ausência da nossa filha. Mas depois a mudança se tornou mais evidente. Ela começou a levar a sério essa coisa de fazer vídeos no TikTok. No começo fui compreensivo, ajudava a gravar, dava minha opinião, até sugeri ideias de vídeos com base em coisas que tínhamos feito juntos no passado. Mas comecei a sentir que ela estava construindo uma nova vida da qual eu não fazia parte. Passava horas procurando o ângulo perfeito para um clipe de 15 segundos. Suas roupas mudaram, mais justas, mais modernas, mais jovens. Não a julgo por isso, ela estava linda, mas o jeito dela também mudou. Falava de forma diferente, começou a usar a linguagem do TikTok em conversas reais, e tudo o que ela fazia parecia girar em torno de como aquilo apareceria em vídeo. Era como se tivesse se envolvido tanto nesse personagem online que deixou a realidade para trás. Mencionei isso algumas vezes, não de forma grosseira, só perguntei se queria planejar uma caminhada no fim de semana ou ir à academia, como fazíamos antes. Cada vez obtive a mesma reação, estava muito ocupada, muito cansada, tinha conteúdo para editar, ou agora estava trilhando seu próprio caminho. Parou de arranjar tempo para praticamente qualquer coisa fora do seu pequeno mundo de criação de conteúdo. Parou de cozinhar. As compras de supermercado agora eram totalmente minha responsabilidade. Ela não ajudava. Se eu não cuidasse do jantar, era Uber Eats novamente. A intimidade entre nós desapareceu completamente. Não havia sexo, quase nenhum abraço. Toda vez que eu tentava falar sobre isso, ela me acusava de não apoiá-la. Dizia que eu não entendia o que ela estava tentando fazer, e que aquilo era algo empoderador para ela. Tentei ser paciente, mas quanto mais eu deixava passar, mais ela ultrapassava os limites. Em um momento, ela perdeu o nosso jantar de aniversário porque perdeu a noção do tempo gravando um vídeo contando histórias sobre cuidados com a pele ou algo assim. Algumas semanas atrás, eu não aguentei mais. Tivemos uma pequena discussão, nada grave. Só perguntei por que ela havia cancelado mais uma caminhada que tínhamos planejado juntos. Foi então que ela explodiu. Me disse que sentia que desperdiçou a vida dela com um homem que não a compreendia. Disse que finalmente estava fazendo algo significativo e que eu estava tentando arrastá-la de volta para uma vida entediante. Fiquei atônito. Disse a ela, não da forma mais gentil, admito, que, se achava que o TikTok ia dar um propósito à vida dela, talvez pudesse perguntar ao aplicativo como voltar a ser uma parceira de verdade. Foi sarcasmo, sim, mas eu não estava gritando, nem sendo cruel. Ela estava fervendo água para cozinhar macarrão durante a discussão. Não pensei nada disso até que ela se virou e jogou a maldita água em mim. Não foi um acidente. Não foi derramado. Não caiu. Ela jogou. A água caiu no meu braço esquerdo e parte do peito. Eu gritei. Senti como se estivessem arrancando minha pele. Recuei, tentei me esfriar na pia, mas já era tarde. Acabei no pronto-socorro com queimaduras de 2º grau. Os médicos perguntaram o que havia acontecido.
Não quis mentir. Então contei. Eles anotaram. Disseram que era grave e que teriam que denunciar. Ela não me visitou. Nem sequer perguntou se eu estava bem. Me enviou 2 mensagens, uma dizendo que foi apenas um acidente, e outra dizendo que eu a havia provocado e feito sentir-se insegura. Isso foi tudo. Enquanto isso, eu estava em uma cama de hospital, com o braço engessado e enfaixado, me perguntando o que diabos acabou de acontecer com o meu casamento. Voltei para casa um dia depois. Ela estava na sala gravando um novo vídeo. Não pediu desculpas, nem mencionou o que tinha feito. A ouvi me chamando de controlador no videozinho dela, dizendo como eu tentei matar os sonhos dela. Nenhuma palavra sobre as queimaduras. Olá, estou dormindo no quarto de hóspedes. Não consigo olhá-la sem pensar na panela. Já nem me sinto mais seguro na minha própria casa. É como se eu tivesse perdido minha esposa para um aplicativo, e não sei se ela vai voltar. Não estou procurando simpatia. Só preciso ser ouvido por alguém de fora dessa bolha. Atualização 1. A casa está um caos. A pia está cheia de pratos. A roupa suja se acumula. E as embalagens de comida para a viagem estão empilhadas sobre a mesa de centro. Ela transformou nossa sala de estar em uma espécie de estúdio, e o resto da casa claramente não importa mais para ela. Eu sempre soube que ela podia se tornar obsessiva quando se envolvia com algo novo, mas isso vai além de tudo que já vi antes. Tentei falar com ela de forma calma. Naquele momento, eu nem estava com raiva, só estava exausto. Ela me interrompeu e disse que eu estava tentando manipulá-la emocionalmente, que eu estava usando o crescimento dela contra ela. Disse que o sistema de apoio online a ajudou a perceber o quanto ela foi oprimida em nosso casamento. Nossa filha ligou mais tarde naquela noite. Está de volta à universidade e não fazia ideia de como as coisas estavam ruins. Eu não queria sobrecarregá-la com tudo, mas mencionei o episódio do hospital e que a mãe dela tinha jogado água fervente em mim. Ela nem sabia que tinha havido uma briga. Começou a chorar ao telefone e pediu desculpas por ter colocado a mãe no TikTok em primeiro lugar. Disse que achava que seria apenas algo divertido para aproximá-las, algo inofensivo. Eu disse que não era culpa dela, mas pude perceber que ela estava se culpando. Alguns amigos próximos têm perguntado como estamos. Alguns deles perceberam que algo não estava bem da última vez que a viram, mas preferiram não dizer nada. Meu irmão, por outro lado, não se segurou. Disse que isso foi uma agressão e que eu precisava pressionar para que a polícia fizesse algo. Até agora, eles não fizeram nada. Essa não é a primeira vez que ela mergulha completamente em alguma nova identidade. Alguns anos atrás, ela teve a ideia de ser blogueira de viagens. Comprou equipamentos, redesenhou o Instagram e passou semanas trabalhando nisso, escrevendo legendas e tentando editar o material de drone de umas férias que fizemos. Quando não viralizou em alguns meses, abandonou tudo e de repente agiu como se nunca tivesse acontecido. Mas isso não é a mesma coisa. É mais sombrio, é mais cruel. Ela não está apenas perseguindo algo, está afastando todo mundo enquanto faz isso. Continuo dormindo no quarto de hóspedes. Ainda não consigo olhá-la sem ver a panela na mão dela novamente, aquele olhar vazio que ela me deu antes de me jogar à água. Isso é o que mais me assombra. Sem remorso, apenas uma desconexão total, como se eu já nem fosse real para ela, apenas algum personagem do TikTok. Comecei a anotar coisas, datas, horários, capturas de tela das postagens dela. Preciso me proteger. Nem sei o que ela vai dizer depois, ou até onde isso vai chegar. Os seguidores dela na internet não sabem a verdade. Acham que ela é uma mulher corajosa escapando de um homem controlador. Se soubessem da realidade, não tenho certeza se importariam. Isso é o que mais me assusta. Tenho lido muito sobre validação parasocial e como algumas pessoas literalmente reconfiguram toda a sua personalidade em torno da atenção online. Antes, eu não entendia. Achava que era só gente sendo dramática. Mas agora estou vivendo isso, e finalmente entendo quão rápido alguém pode perder o contato com a realidade quando começa a confundir curtidas com amor. Já marquei uma consulta com um terapeuta para a próxima semana. Não é terapia de casal, é só para mim. Também estou em processo de contratar um advogado de divórcio. Ainda não contei a ela, e não sei se quero fazer isso agora. Mas provavelmente vou arrumar uma mala e ir ficar com meu irmão por um tempo. Eu não pedi nada disso, mas também não vou deixar que isso me destrua. Sempre tentei ser justo. Tentei apoiá-la nas fases dela. Mas isso ultrapassou todos os limites.
Atualização 2. Me mudei uma semana depois de começar a terapia. Arrumei algumas coisas, mandei uma mensagem para o meu irmão avisando que iria para a casa dele, e fui embora. Deixei para ela a cortesia de um bilhete breve, explicando que eu precisava de espaço e que ficaria em outro lugar por enquanto. Preferia que fosse o bilhete a receber a água quente, e não eu. Ela não disse nada no começo. Recebi silêncio por 1 dia e meio. Depois apareceu o TikTok, um monólogo dramático, cheio de lágrimas, no qual ela se apresentava como a esposa que encontrou sua voz apenas para ser abandonada pelo homem que não conseguiu lidar com o crescimento dela. Ao fundo, tocava uma melodia triste de piano, e ela vestia uma das jaquetas de trilha combinando o que costumávamos compartilhar. Assisti uma vez e foi suficiente. Os comentários foram ainda piores. As pessoas me acusavam de ser abusivo, diziam que eu estava com ciúmes. Alguns até rastrearam minha conta pessoal em outra rede social e me enviaram ameaças. Meu celular não parou de vibrar por 2 dias seguidos. Eu não respondi. Concentrei-me em documentar tudo, como me recomendaram meu terapeuta e um amigo advogado, capturas de tela, cópias de segurança, vídeos, tudo. Nem sequer soube que ela tinha ido até a casa do meu irmão, até que recebi uma mensagem dela dizendo que estava lá fora, de pé no gramado, com o celular na mão, filmando. Eu estava no trabalho. Ela tentou entrar pela porta lateral. Disse ao meu irmão que estava fazendo um vlog cru sobre seu ex-abusador. Ele mandou ela ir embora. No dia seguinte, ela publicou outro TikTok com o que conseguiu gravar e retratando meu irmão como defensor de abusadores. Naquela mesma semana, entrei com um pedido de medida protetiva temporária. Nem hesitei. Nossa filha, que tinha ficado majoritariamente em silêncio durante tudo isso, finalmente entrou em contato de novo. Pediu desculpas repetidamente, disse que sentia ter desencadeado tudo isso ao apresentar o TikTok à mãe. Eu disse que não era culpa dela, que não tinha como saber que isso aconteceria. Ela tem 19 anos. Tudo o que fez foi mostrar um aplicativo para a mãe. O resto, isso foi uma escolha. O que mais me atingiu foi o que veio depois. Minha esposa postou outro vídeo, dessa vez sobre nossa filha. Acusou-a de misoginia internalizada e de minar a autorrealização das mulheres. Disse que ela estava com a mente lavada pelo pai, disse que Yola estava se voltando contra a própria mãe. Ela enquadrou tudo como parte de uma grande narrativa de fuga do trauma geracional. Foi aí que nossa filha explodiu. Publicou seu próprio TikTok, capturas de tela, mensagens antigas, um vídeo da lesão que eu havia enviado em privado para explicar por que estava no hospital. A seção de comentários na página da minha esposa mudou. De repente, as pessoas começaram a fazer perguntas de verdade. Algumas das contas maiores que anteriormente apoiavam suas postagens apagaram os comentários. Outras a confrontaram publicamente. Ela começou a apagar comentários, bloquear pessoas e repostar conteúdo antigo em uma conta secundária. A verdade é que eu entendo que as pessoas mudam. Entendo as crises da meia-idade, o questionamento da identidade, tudo isso. Mas o que eu não entendo, e não vou perdoar, são a violência, as mentiras e transformar sua família em acessório para a fama na internet. Tentei alcançá-la antes de tudo isso. Pedi que se desconectasse, nem que fosse apenas por um fim de semana. Então, sim, neste ponto, já não tento mais entender alguém que não quer ser alcançada. Estou morando com meu irmão por enquanto. Hoje tenho consultas agendadas com meus advogados, divórcio e tudo isso. Edição. Não mencionei a polícia porque, embora eu tenha perguntado como está a investigação do meu caso, sempre recebo respostas evasivas, e isso me frustra muito. Então evitei falar sobre isso porque dá na mesma que nada. Prefiro deixar que o advogado cuide de tudo. Atualização 3. Tenho mantido as coisas estáveis desde que a ordem de restrição foi emitida, e finalmente tenho um pouco de espaço para pensar. A audiência judicial foi tão tensa e desconfortável quanto eu esperava. Ela tentou pintar a situação como um exagero, disse ao juiz que foi apenas água derramada por acidente, e que eu usei isso para arruinar a carreira online dela porque estava com ciúmes ou era controlador. Como se eu tivesse pedido para ser queimado só por ter sugerido passar um fim de semana com a esposa, em vez de buscar fama. O juiz pediu um intervalo e, quando voltou do gabinete, tinha visto a conta da minha esposa. Ela tinha 100 seguidores, então ele não acreditou nessa história de fama. Além disso, analisou os registros do hospital, as fotos e as anotações dos profissionais que me atenderam, o que foi suficiente para conceder uma ordem de proteção. Meu irmão testemunhou sobre o momento em que ela foi até a casa dele e tentou gravar uma confrontação no jardim.
Foi surreal ver tudo aquilo, como se fosse uma série policial, como se eu estivesse assistindo a vida de outra pessoa. A conta principal dela foi suspensa temporariamente alguns dias depois, resultado de minha filha ter mostrado a ordem de restrição e das pessoas começarem a denunciar a conta. Alguns me marcaram em comentários e mensagens pedindo desculpas por terem acreditado na versão dela. Sinceramente, não respondi a nenhum deles. Mas, é claro, isso não a impediu. Ela apareceu com uma nova conta secundária 2 dias depois, dizendo que estavam tentando silenciá-la por falar a sua verdade. Agora ela faz esse novo número, no qual fala com uma voz suave e lenta, solta termos clínicos como se fosse uma terapeuta licenciada, e usa legendas como curando minha criança interior após anos de gaslighting. Recebi uma ligação da irmã dela. Disse que toda a família tem assistido ao colapso das arquibancadas e que não sabe como alcançá-la. Aparentemente, essa nem é a primeira vez que ela passa por uma fase extrema e rejeita todos, só é a pior. Eu realmente não soube o que dizer além de obrigado. Não sabia mesmo como reagir diante disso. Nossa filha foi quem mais sofreu. Voltou para casa durante as férias de primavera e acabou chorando na cozinha, porque ainda sente que foi ela quem começou tudo isso ao apresentar o TikTok à mãe, lá no começo. Eu disse a ela, direta e repetidamente, que isso não era culpa dela. Ela não pediu para a mãe jogar a própria vida no lixo e começar a viver através de uma ring light. Mas entendo por que ela se sente assim. Ela se lembra da versão da mãe que costumava cozinhar jantares de domingo e planejar pequenas escapadas de fim de semana. A mulher que agora grava histórias tristes falsas dentro do carro é uma estranha hoje. Meu advogado de divórcio tem trabalhado incansavelmente. Agora estamos no meio do pedido formal de separação. Ele me disse para esperar algum tipo de reação da minha esposa, seja legal ou apenas mais barulho. Até agora, ela tem se mantido em silêncio quanto à documentação, mas barulhenta em todos os outros lugares. Voltou a postar com mais frequência e agora tem alguns novos amigos criadores que a incentivam. Vi uma vez por curiosidade. Não preciso ver mais. Olá, tenho uma consulta esta semana para finalizar o próximo passo da separação. Já estou trabalhando em remover o nome dela do contrato da casa que alugamos, ou o meu, e vendo o que vai acontecer com as contas. É uma bagunça, mas pelo menos agora é um processo. Vou postar uma atualização quando o divórcio for oficial. Atualização 4. O divórcio está finalizado. Assinei os papéis na semana passada, e me sinto muito bem por ter colocado um ponto final em tudo isso. Não se transformou em um grande drama judicial como eu meio que esperava. Ela não apareceu, não contestou nada, não tentou adiar nem exigir coisa alguma. O advogado dela enviou tudo assinado por e-mail, e foi isso. O último capítulo de algo que parece uma vida completamente diferente. Não vou fingir que estou bem ou que saí ileso. As queimaduras físicas cicatrizaram há meses, e minha pele está razoavelmente bem, embora dê para notar que algo aconteceu ali. Talvez eu deva fazer uma tatuagem por cima. Um amigo em comum de anos atrás entrou em contato recentemente para me dizer que ela está morando com um cara que também cria conteúdo. Aparentemente, agora fazem algo como uma atividade conjunta de casal e, pelo que me contaram, ela também está no OnlyFans. Não, eu não procurei. Não me interessa. Não preciso de imagens para entender o ponto. Não me importa o que ela faz ou deixa de fazer. Só espero que ela não jogue água fervente no novo parceiro, como fez comigo, só que agora sem roupa. Isso com certeza deve doer. Nossa filha não falou com ela desde que tudo explodiu com a questão da ordem de restrição. Voltou para a universidade um mês depois da última visita e focou de novo nos estudos. Mas sei que isso a afetou bastante. Ela não fala isso em voz alta, mas eu sei que há culpa ali. Ela ainda se culpa, de certa forma, por ter apresentado o TikTok à mãe em primeiro lugar. Já disse 100 vezes que ela não é responsável por isso. Isso não aconteceu do dia para a noite. Foi parte do comportamento obsessivo da mãe dela. O TikTok apenas deu a saída que ela já estava procurando. Mesmo assim, tenho orgulho da minha filha. Ela manteve os pés no chão, se defendeu quando as pessoas da internet começaram a mandar ameaças, e não deixou que a mãe a fizesse sentir-se culpada por tomar partido. Foi difícil vê-la escolher cortar os laços com a própria mãe, mas acho que ela sabia que a versão da mãe com a qual cresceu já não existia mais. Ela me disse recentemente que nem abre mais o TikTok, diz que sente nojo. Quanto a mim, voltei a morar na nossa antiga casa assim que tudo se resolveu. Ela havia abandonado a casa meses atrás, de qualquer forma, e eu fui limpando tudo aos poucos.
Tirei todas as ring lights e equipamentos que ela deixou para trás, embalei tudo e coloquei em um depósito alugado em nome dela. Deixei uma mensagem dizendo que os itens ficariam lá por 30 dias. Não recebi resposta. Não sei se ela foi buscar ou se eram coisas antigas que ela simplesmente abandonou. Voltei a fazer caminhadas. Não grandes aventuras, apenas aquelas trilhas antigas que costumávamos percorrer juntos, quando as coisas eram mais simples. Não queria que ela me tirasse isso também. No começo, doía ir sozinho, mas eventualmente me acostumei com o silêncio. Hoje, de certa forma, gosto dele. Não tem ninguém falando sobre ângulos ou iluminação, ninguém tentando preparar momentos para o feed. Só a natureza e a paz. Eu tinha esquecido quanto sentia falta desse tipo de quietude. Algumas pessoas me perguntaram se vou sair com alguém de novo. Tentei uma vez. Conheci alguém, tomamos um café, conversamos por 1 hora. E percebi, no meio da conversa, que eu não estava pronto. Não porque ainda queira minha ex de volta, não quero. Essa porta está fechada. É mais porque eu ainda não sei como confiar em alguém novo. Dei tudo de mim para alguém que acabou escolhendo estranhos da internet no lugar da própria família. Esse tipo de coisa te desestabiliza. Você começa a questionar o próprio julgamento. Não passo mais tanto tempo no Reddit, mas achei que devia uma atualização às pessoas que me acompanharam em tudo isso. Quando tudo começou, eu sentia que estava perdendo o controle. Ninguém na minha vida cotidiana realmente entendia. Diziam coisas como todo mundo está no TikTok agora ou ela só está tentando se expressar, como se eu estivesse exagerando. Mas não se tratava do aplicativo. Era sobre perder alguém que você ama para algo com o qual não dá para competir. Vê-los se tornarem um estranho. Vê-los mentir, distorcer histórias, até te machucar, e depois se pintar como a vítima para ganhar curtidas. Esse é um nível de traição que eu não desejo para ninguém. Eu a odeio? Não. Não acho que odeio. Acho que odiar consome energia demais, e eu já terminei de dar mais da minha para ela. Mas também não vou dourar a pílula. Ela me feriu profundamente. Me assustou. Aquele momento com a água fervente mudou tudo. Quando alguém que você ama olha para você sem nenhuma emoção e faz algo assim, isso não é algo que se esquece. Não consigo simplesmente tratar como um dia ruim ou um episódio de saúde mental. Sim, ela tomou uma decisão. E quando você toma decisões assim, não pode continuar na vida de alguém. Então sim, acabou. Segui em frente da melhor forma que sei. A casa é minha novamente. Minha filha está segura. Meu corpo está se curando. Quanto à denúncia, ela foi completamente arquivada, foi considerada apenas um acidente doméstico. O que, para mim, qualquer pessoa que visse meus ferimentos saberia que isso é muito estranho. Se fosse um acidente, e a panela tivesse caído, teria caído nos meus pés, não no meu braço e no peito. A única coisa que conseguimos seguir com meu advogado foi um processo civil, que não dará uma punição, mas ao menos pode me ajudar a recuperar o dinheiro gasto na recuperação. Ou pelo menos é onde está meu otimismo agora. Mas, vendo o que a polícia fez, não sei se devo manter expectativas tão altas. Estamos pedindo $25.000, que é o que cobriria os custos com atendimento médico, danos e os honorários advocatícios. Neste ponto, eu me contentaria em receber uma fração disso, pelo menos, porque não tenho tanta certeza, pensando bem, de que vamos conseguir algo aqui. E para aqueles que falaram sobre um processo por difamação, também tratamos disso, e ele foi indeferido por falta de dano real contra mim, de acordo com o que foi determinado. Por agora, só resta o processo por agressão, onde acreditamos que houve, sim, um dano. Mas você sabe como essas coisas funcionam. Atualização 5. Trago boas notícias sobre meu último processo, nós vencemos. E não só isso, o juiz concedeu mais $25.000 adicionais à indenização, além dos 25.000 iniciais e das custas advocatícias. Foi bom, pela primeira vez, receber um pouco de justiça do mesmo sistema que, até então, parecia fazer justamente o contrário. Até aqui, a única coisa que eu havia conseguido era a ordem de restrição, e pouco mais. Mas o juiz, o universo, viu a injustiça e começou a restituir um pouco. No entanto, não conseguia aproveitar muito a alegria, porque assim que foi divulgado o veredito do juiz, ela alegou ao advogado que não tinha dinheiro para pagar. Disse que tinha passado por um divórcio difícil e que não conseguiria reunir os quase $65.000 necessários. Então, por algumas semanas, fiquei meio triste de novo.
Porque, certamente, me haviam dado uma vitória, e a tiraram de mim quase imediatamente. Mas o advogado me disse para não me preocupar e contratou um especialista para estimar os ganhos dela no OnlyFans. Não sei como ele fez isso, mas determinou que ela havia ganhado mais de $100.000 desde que abriu a conta. Ele argumentou ao juiz que esse dinheiro deveria ser usado para pagar a indenização. E o juiz aceitou, finalmente. Mas isso acendeu um alerta, porque ela não tinha declarado essa conta e não estava pagando impostos sobre esses ganhos. Ela achava que, ao não mostrar o rosto e usar outro nome, ninguém saberia, especialmente a Receita Federal. Mas meu advogado apresentou, como parte das provas, imagens do corpo dela e fotos que mostravam marcas de nascença nos mesmos lugares. O vídeo custou apenas $10, e o especialista que estimou os rendimentos também teve seu valor adicionado às custas do processo, e isso também terá que ser pago por ela. Agora, só estamos aguardando que ela pague, e vamos ver o que a Receita fará com ela. Mas, ao menos, termino esta atualização em uma nota positiva, o que já é uma grande mudança. Atualização 6. Agora sou o titular de $50.000, enquanto meu advogado foi pago com $18.010 pelos seus serviços e pelos gastos da investigação. Agora é uma vitória completa, porque não há apelações, nem nada que minha ex-esposa possa fazer. Também descobrimos que ela devia à Receita Federal mais de $30.000 em impostos atrasados, já que eles solicitaram uma prova de renda ao OnlyFans, e a plataforma atendeu a solicitação. Mas isso não é tudo que ela terá que pagar. Com os impostos devidos por evasão e as penalidades, ela agora tem uma dívida de $55.000. E esse não é o único problema que ela enfrenta. O seu cafetão, quero dizer, seu parceiro, também exigiu uma parte desse dinheiro por ter ajudado a gravar suas cenas. E uma discussão entre eles terminou com ela enfiando uma faca na mão dele. Não sei exatamente como isso aconteceu, mas ela recebeu apenas 4 anos de liberdade condicional. Realmente não consigo acreditar que a justiça não faça nada contra uma pessoa tão violenta assim. Mas, ainda que não tenha sido uma punição penal, pelo menos no aspecto financeiro, parece que houve justiça. Edição. Também soube que a conta dela no OnlyFans foi encerrada por violações graves. Talvez tenha a ver com a tentativa de fraude contra a Receita, ou talvez tenha sido outra coisa.